Segunda Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio e o credor levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me que és o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei o resto. Isso sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: Chama essa sunamita. E chamando-a ele, ela lhe se pôs diante dele, porque ele lhe dissera: Disse-lhe: Eis que tu nós tem tratado com todo o desvelo que há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer? Pois por ela. E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintes a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, do tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os secadores, e disse a seu pai: pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu a ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou a seu marido e disse: Manda a mim já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então abardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e disse-lhe: Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus,
ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou a Gease para retirar. Disse, porém, um homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste e amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. E ela disse a Gease: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e vai, se encontrares alguém, não o saudes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou na terra, e tomou seu filho e saiu. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faz-se um caldo de ervas para os seus filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma bala, e colheu dela a sua capa, cheia de coloquintidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homens de Deus, há morte na panela, não puderam comer. Porém ela disse: trazei, pois, farinha, e deitou na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal Salisa, e eu trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes da sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei eu por diante de 100 homens? E disse: ele dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então los pôs diante, e comerão e deixarão soberbos, conforme a palavra do Senhor. Então, pessoal, esse foi o capítulo 4 de Segunda Reis. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 4 de Segunda Reis, que é extremamente para nós, pessoal. Agora, o capítulo 5 de Segunda Reis. E Naamã, chefe do exército, o rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram pressa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel.
Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo e chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei na mão meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra. Pelo que deverás notar e peço-vos, e vejo que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgará suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgar tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abaná e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e purificar purificado. E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram. E disse: meu pai, se o profeta te der alguma coisa grande, porventura, e mergulhou no jornal. Homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e se pôs-se diante dele, e disse: eis Israel, agora, pois, te peço que tomes uma mulher atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro ao encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, os filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: se servindo, tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de veste, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens. E foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomar prata e para tomar vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso branco como a neve. Então, pessoal, esse foi o capítulo 5 de Segunda Reis, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 5 de Segunda Reis, né, quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 6 de Segunda Reis. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide, e disse um servo-te de ires com teus servos, e disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedendo que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque essa era emprestado,
E disse o homem de Deus, onde caiu, e mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse, levantai-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar do que o homem de Deus lhe falará, e de que eu tinha avisado, e lhe guardou ali. Não uma nem duas, não uma nem duas. Então se turbou com esse incidente, e o coração do rei da Síria lhe chamou os seus servos e lhe disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. E disse um dos servos, não o rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua cama de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele será, onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, onde, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira, que feriu a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta cidade, segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscas, e os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando ele a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre a estes olhos para que vejam o Senhor. E abriu os olhos para que vissem, e eles que estavam no meio da Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse, não os ferirás tu que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco, põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse, se o senhor te não acode, de onde te acudirei? Eu da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, essa mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, amanhã comereis o meu filho. Conhecemos, pois, o meu filho e comemos mais, dizendo-lhe, eu ao outro dia, dá cá o teu filho, para que comamos, escondeu o seu filho. Isso deu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes
ia passando pelo muro e o povo viu que trazia cilígia por dentro sobre a sua carne e disse: assim me faça Deus. E o outro, tanto se as cabeças de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que os mensageiros viessem, a ele disse ele aos anciãos: viste como filho do homicida mandou tirar minha cabeça, olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora. Com a porta, porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor. Após ele, e estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperarei do Senhor. Então, pessoal, esse foi capítulo 6 de Segunda Reis, né? Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 6 de Segunda Reis, que é extremamente para nós, pessoal. Agora, o capítulo 7 de Segunda Reis. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por uns ciclos, e 2 medidas de cevada por uns ciclos da parte da Samaria. Porém, o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-á fazer isso. E ele disse: eis que o verás com teus olhos, porém, dai não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? E se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora iremos conosco no arraial dos Círios, e se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, e eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e os esconderam. Então disseram uns para os outros: não faremos bem, este dia é dia de boas novas. E nos calamos e nos esperarmos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e os anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe, eles que esfaemados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando sair da cidade, então os tornaremos vivos, e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão
dos israelitas que já pereceram, enviaremos-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo ele: Ide vede. E foram aí após eles até o Jordão, eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de avivamentos, e que os sírios, apresentando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por uns ciclos, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou nas portas, e ele morreu. Como falará o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele? Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falará ao rei, dizendo: Amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo, a porta de Samaria. E aquele capitão responderá ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o isso ainda, ainda que o Senhor fizer janelas no céu, poder-se-á isso fazer, conforme esta palavra. E o homem de Deus fizera, eis que os verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Então, pessoal, esse foi o capítulo 7, né, de 2 Reis. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 7 de 2 Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 8 de 2 Reis, pessoal. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificará, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá ter a terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos homens 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificará ao morto, eis que a mulher cujo filho vivificará clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: o rei meu senhor, essa é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando bem Hadad, rei da Síria, doente, e lo anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: Toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus. E pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de eu sarar dessa doença? Pois Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio-se, pois, diante dele, e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: Sararei essa doença. E Eliseu lhe disse: Vai, e disse-lhe: Certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: Por que chora meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel, porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matará a espada, e aos seus meninos
despedaçarás e as suas pelejas fenderás. E disse Hazael, pois que é teu servo, não é matar, não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa. E disse Eliseu, o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse, que te disse Eliseu? E disse ele, disse-me que certamente sararás. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. E no ano quinto de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, começou a reinar e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque ainda tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como tinha dito, que lhe daria para sempre uma lâmpada aos seus filhos nos seus dias. Se revoltaram dos Edomonitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei, pelo que Jeorão passou a sair e todos os carros com ele, e ele se levantou de noite e feriu os Edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para as suas tendas. Todavia os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou Líbana no mesmo tempo. O mais dos atos de Jeorão, e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Atalia, filho de Orim, rei de Israel, e andou no caminho da casa de Acabe e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote, Gileade, a peleja contra Hazael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei do Jorão para se curar em Jerel, das feridas que o Senhor lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria, e desceu a Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver o Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Então, pessoal, esse foi o capítulo 8, né, de Segunda Reis. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 8, né, de Segunda Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 9 de Segunda Reis. Então, o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma essa amotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade, e chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim, e entra e faz que ele se levante no meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior, e toma a almotolia de azeite e derrama sobre a sua cabeça e diz assim diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel, então abre a porta e foge e não te detenhas. Foi, pois, o jovem profeta, a Ramote Gileade, e entra neles,
eis que os capitães do exército estavam sentados ali e disse: Capitão, tem uma palavra que te dizer. E disse Jeú: A qual de todos nós? E disse a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça. E lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel, e toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tudo encerrado como livre em Israel, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baala, filho de Aías, e os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeel aos servos de seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem, porque veio a ti este louco. E eles lhe disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira. Agora fazendo-lo saber, e disse assim: E assim me falou, dizendo: Assim diz o Senhor: Ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e apoio debaixo dele no mais alto degrau. E tocaram a buzina e disseram: Jeu reina. Assim Jeu, filho de Josafá, filho de Nizim, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote e Gileade, ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram quando pelejou contra Hazael, rei da Síria, e disse Jeel: se é da vossa vontade, ninguém sai da cidade nem escape para ir anunciar isso em Jezreel. Então Jeel subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descerá para ver a Jorão. E o Atalia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Zel que vinha e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia-lo ao encontro e diga: A paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse assim: O rei, a paz. E disse Gel: Que tens tu para fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o Atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro e, chegando a eles, disse assim: O rei, a paz. E disse Geos: Que tem tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o Atalaia o fez saber, dizendo: Também esse chegou a eles, porém não volta. E o andar parece com o andar de Geo, filho de Nissi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelham o carro e aparelham o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro. E saíram ao encontro de Jeel e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o Jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão, a Jeel disse a pai Jeel, e disse ele: Que paz, enquanto as prostituições das tuas mães, Jezabel, e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: Traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão. E entre os braços e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Geu disse a Pindabidcar, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jezreelita.
pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos ao cavalo para Acabe, seu pai, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo que se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor também, não te pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeiel seguiu após ele e disse: feri também a este no carro a subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido e morreu ali. E seus servos o levaram num carro de Jorão, filho de Acabe, começou a Acasias a reinar sobre Judá. E Jeiel veio a Jezreel, o que ouvindo, Jezabel se pintou em volta dos olhos e enfeitiçou a sua cabeça. Teve paz Girim, que matou a seus o Tibistá, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comeram a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer, esta é Jezabel. Então, pessoal, esse foi o capítulo 9 de Segunda Reis. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 9 de Segunda Reis quis transmitir para nós, pessoal. Então, até segunda-feira, com o capítulo 10 ao capítulo 12, pessoal.